Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu fogar. Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Amor. Do livro Messe de Amor, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, um fragmento da lição 53, Provações, que nos diz o seguinte: mesmo que chovam dificuldades, que a solidão assinale os teus dias, e que ardam labaredas na alma, impedindo que o claro sol pareça luminoso aos teus olhos. Confia no Senhor e segue. E assim agradecemos a Deus e pedimos ao Pai de amor e bondade, a Jesus, mestre amigo, a nossa Mãe piedosa da humanidade, Maria de Nazaré, as melhores vibrações e assistência dos bondosos amigos espirituais durante os trabalhos que serão realizados. E a todos, muita paz. Boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs. Tendo em vista, a pandemia que assola a nossa sociedade, então faz-se necessário nesses dias, nesses instantes, que aqui estejamos através do meio virtual, transmitindo as palestras, os estudos, na impossibilidade de todos estarmos juntos presencialmente, mas espiritualmente estamos todos nós em comunhão constante, em trabalhos constantes, e é assim que nós vamos trabalhar ainda durante algum tempo. Então o nosso tema de hoje, as drogas e os vícios e a doutrina espírita, é um assunto de extrema importância, que nós vivenciamos muito durante algum tempo em trabalhos que já realizamos desde o ano de 2007 acerca da dependência química, e teve a publicação de um livro, tem mais um livro preparado, e a gente vai fazer uma página de abertura do livro Carta aos Irmãos do Caminho, o Problema das Drogas, de nossa autoria com espíritos diversos, uma página chamada Aos Espíritas. Espíritos codificadores da doutrina espírita disseram a Allan Kardec que o maior vício é o egoísmo. Para combatê-lo, temos que nos colocar na posição de doadores de nossas forças e tempo em favor do próximo, para que estejamos a provar que não somos egoístas, que temos interesse pela dor alheia. Jesus orientou há 2000 anos para que não se desejasse a morte do pecador, mas sim a do pecado. Cabendo aos que se encontram conscientes de sua missão reencarnatória realizar o bem ao próximo no combate ao uso indevido de drogas psicotrópicas, bem como promover ações para extirpar as imperfeições morais nossas e de nossos irmãos.
à Casa Espírita, Hospital das Almas, cabe a orientação a todos que lhe pedirem auxílio, demonstrando que pode amparar, consolar, aconselhar, reerguer e encaminhar os irmãos que a ela pede o devido e merecido socorro. Sejamos amáveis com os nossos irmãos, auxiliemos estes filhos do Eterno Pai a terem uma nova vida, um futuro promissor. Divaldo Pereira Franco diz: toda vez que o homem se levanta, o mundo se levanta com ele. Então, toda vez que uma casa espírita recupera um irmão que era dependente químico, ela estará erguendo o mundo. Toda vez que ela orienta um jovem a não entrar pelo perigoso caminho das drogas, ela estará aliviando o mundo de uma tragédia social. No tratamento, na casa espírita, não cabe a condenação ao espírito que obsedia o dependente químico. O grande problema dos dependentes é a obsessão impertinente de um inimigo do passado ou de um espírito viciado que o vampiriza constantemente, sendo necessário o tratamento à luz da doutrina do amor e da caridade para que venhamos a recuperar o espírito, o obsidiado e o obsessor. Então a gente pede o amparo e o auxílio de nossos amigos espirituais para que possamos levar adiante o trabalho da noite, esclarecendo, consolando a todos que estejam conosco nesses instantes e mais adiante, pois essa palestra ela segue para o YouTube de nossa Casa Espírita e de outras casas espíritas, e ao longo dos anos ela ficará para que todos tenham acesso. Então, drogas. O que seria droga? Toda substância natural ou sintética que, introduzida no organismo, modifica suas funções, as sensações, o humor e o comportamento. Quando a gente faz essa palestra em escolas ou em centros espíritas, a gente dá um exemplo clássico do café. Então a gente acorda de manhã, aquela sonolência danada, leva quase, nesse tempo de frio, leva quase 1 hora para sair da cama. E aí a gente vai lá, faz um café e toma. Imediatamente a função do humor muda. Você toma o café, imediatamente os neurotransmissores que a cafeína potencializa no cérebro já te dão um novo ânimo. E aí a pessoa vai e começa a ficar mais animada. Outro exemplo clássico do cigarro, a pessoa está nervosa, ela não consegue encontrar uma outra forma, né? Deveria procurar, mas às vezes a pessoa não consegue, naquele instante não tem conhecimento de outra forma de se aliviar, ela vai usar o cigarro, o humor muda na hora. Então, a droga ela é feita para mudar a função cerebral. A pessoa está triste, ela quer ficar alegre, ou ela está alegre demais, ela quer ficar mais menos excitada, e ela faz o uso. O que a gente tem de exemplo clássico é o álcool. Então a pessoa está num determinado local fazendo uso de álcool, ela começa um neurotransmissor chamado GABA, que é do sono. Ele afeta a pessoa ela vai ficando mais devagar, aí ela faz uso às vezes de algum produto excitante. Normalmente, se é usuário de drogas ilegais, ele vai usar da cocaína, então ele vai ter um pico de adrenalina. Aí ele acha que ele está com muita adrenalina, aí ele usa o álcool de novo e ele vai baixando. O cérebro grava essa sequência. E às vezes o camarada fica viciado nisso. Toda vez que ele usar o álcool, ele vai usar a cocaína. Toda vez que ele usar a cocaína, ele vai usar o álcool. Então vai ser o uso conjugado. Em 13 anos de trabalhos com dependentes químicos, eu só conheci um único dependente que não fazia uso, dependente de cocaína, que não fazia uso de álcool, que era um rapaz oriundo da religião evangélica, porque na religião evangélica, né, tem essa pressão muito forte em cima do álcool. O álcool é proibido, mas é interessante que ele fazia uso da cocaína, né, mas para ele podia. E drogas, vícios. Vícios são condicionamentos a atos repetidos e que transformam em atitudes comuns, corriqueiras, modos de vida. Então todos nós temos os nossos vícios, as nossas manias. E quando ela começa a nos prejudicar, ela se tornou um vício, essas manias. Por exemplo, eu tinha um amigo que antes de sair de casa, ele fazia questão de fechar, ficar ali na chave, na fechadura, 3, 4, 5 vezes e fazer o sinal da cruz 3 vezes.
Ele ia até o portão, voltava, ia até o portão e fazia 3, 4 vezes. E levamos muitos anos para tirar isso dele, de tanto falar com ele, falar, aí ele acabou perdendo essa mania. Então virou um vício e isso o atormentava. Então o vício é algo atormentador. O vício no jogo, a pessoa não passa a não resistir assim, àquela sensação, aquela adrenalina do jogo. Mesmo o jogo online, um joguinho de truco, de buraco, né? A pessoa vai passar noite virando naquele jogo ali, porque a sensação está dando ali. Então aquilo já virou um vício. Então esse é o vício. Vícios aparentes, vícios morais, ou vícios sociais, como defeitos de personalidade, orgulho, egoísmo, mentira, maledicência. Né, a gente não fala mal de ninguém, espírita não fala mal de ninguém, é coisa impressionante. Já imagina a gente falar mal do presidente do centro, do Luiz, imagina que eu vou falar mal do Luiz, jamais. Né? Glutomania, que é o excesso de comida, né? A gente chega na linha de servir, a gente vai num restaurante, aquele restaurante com aquela linha de servir maravilhosa. A gente fala assim, hoje eu só vou pegar um pedacinho de asa de frango, um pouquinho de arroz e só. Aí você chega a ver aquele mar de coisas, carne, lasanha, fala, acabou. Não tem, não resiste. Então, glutomania, você vai comendo, e isso acaba virando um vício. E aí a pessoa tem diversos problemas de saúde. Sexolatria, né? O excesso, né? da atividade sexual, corrupção, né? Vivemos isso no nosso dia a dia político. Fofoca, não, ninguém fala. Ninguém faz fofoca. Em casa espírita, fofoca não entra. Ninguém, né? Isso é coisa de outro povo. Nosso povo não. E muitos outros. Então, a gente tem que ter os vícios aparentes, porque às vezes a pessoa fala, a pessoa é viciada. Você sempre vai pensar em droga, mas tem vício da mentira, né? Vício da comida, vício do sexo, vício da corrupção. Cleptomania, nesse dia eu vi um programa que o rapaz, ele tinha um problema da cleptomania, que é o roubo, e um senhor muito endinheirado, uma pessoa muito rica, né, pela veste que ele estava, eu vi o programa, pelo relógio que ele estava usando, pela pulseira de ouro maciço que ele estava usando. E quando ele foi preso pelas autoridades, ele apresentou o laudo psiquiátrico que ele tinha, ele carregava o laudo no bolso, falou assim, olha, me desculpa, mas eu tenho esse laudo. E aí eles foram lá encaminhando e o juiz tomou uma solução lá que depois acabou não passando no programa, mas eu acredito que ele foi liberado por causa disso, que ele tinha esse problema. Mas o problema é que ele precisa tratar, né? Então, já ele tendo esse laudo psiquiátrico, significa que ele estava fazendo tratamento disso. Por que as pessoas se drogam? Eu tenho um grande amigo, Célio, em Barra Mansa, que ele diz, ninguém fica viciado em martelada no dedo, né? Porque dói. E a droga, gente, ela foi feita para aliviar a dor. Então todo tipo de bebida alcoólica, a maconha, a cocaína, o êxtase, ele vai tirar a pessoa de um momento de pseudodor, ou de sensação de sofrimento, de abandono, e vai levá-la para uma outra sensação, porque ela vai modificar a função cerebral. Então, se ela doesse, a pessoa, né, não ia se drogar. Porém, o momento em que ela começa a lhe prejudicar fisicamente, no momento que ela começa a se impor ao seu organismo, porque o organismo vai se adaptar ao funcionamento somente com a química da droga, aí sim ela causa dor. Mas aí o sujeito já está viciado e a dificuldade dele sair desse vício é extremamente grande, né? Tem vícios muito complicados. O vício do cigarro é inacreditável. Quando você interna uma pessoa numa clínica, uma pessoa viciada em maconha, viciada em cocaína, em heroína, você não tira o cigarro dela imediatamente. Você permite o uso controlado de cigarro, a clínica controla, trata o vício da cocaína, da heroína, da maconha, do álcool. Depois que ele está curado, é que vai começar o tratamento para o cigarro. Se você tirar o cigarro, a pessoa desaba. É incrível a capacidade de vício do cigarro que ele causa. A psicologia diz que a pessoa se droga por causa da sua personalidade, maturidade, seus conflitos, e ele está buscando uma fuga para esses conflitos que ele possui dentro dele. A sociologia diz que a influência do meio.
Ora, existe sim a influência do meio. Quando nós vamos observar os dependentes químicos, os usuários, você tem mais em determinadas regiões do que em outras. Então, se você tem uma facilidade de acesso a drogas, se no seu bairro você tem uma quantidade grande de tráfico, você tem uma facilidade maior de adquirir o produto, caso você não esteja moralmente preparado para resistir a ele. Porém, existem diversas pessoas que moram nesses bairros que não usam, então não é desculpa. Então eu não acredito que seja totalmente isso. Existe uma pequena influência, mas não é preponderante. Ciências congênitas dizem que a mãe passa para o filho na gestação. É uma realidade principalmente do álcool. A pessoa, no momento da concepção, se os pais estão alcoolizados, existe 25% de chance do indivíduo ser um alcoolista mais adiante genético. Então existem pessoas que nascem com a genética do álcool. Então ele tem um gene do alcoolismo no corpo e esse gene vai se manifestar a partir do momento do primeiro uso que o indivíduo fizer do álcool. A partir dali aquele gene vai se desenvolvendo e o consumo de álcool para essa pessoa será muito maior do que para outras determinadas pessoas que não possuem esse gene. Então, por isso que os pais não devem consumir álcool em momento algum. Se mãe e pai, ou mãe ou pai, são alcoolistas já por doença, porque ela se torna uma doença depois de certo tempo, aí o risco é enorme de passar para a criança quando ela nasce. Então é muito comum pai alcoólatra, alcoolista, filho alcoolista, filha alcoolista, porque a genética preponderou ali. Mas não há nada que a gente não consiga resistir. O espírito ele tem que dominar a própria carne, o próprio corpo. Ciências hereditárias, né? Fala mais ou menos a mesma coisa, herda geneticamente predisposição física. E a doutrina espírita diz, herda-se a predisposição física tendo em vista os desvios de condutas do passado reencarnatório. Então são os nossos erros do passado que a gente vem para vencê-los. Então se eu fui um grande alcoolista no passado, eu reencarno com dificuldades, né, em determinados órgãos, porque eu os prejudiquei na encarnação passada, e também venho com a prova de resistir ao alcoolismo. Eu serei colocado em condições de ser um alcoolista, de fazer um grande consumo de álcool, e basta a mim vencer a esse vício, não deixar que ele sobreponha sobre mim. E a melhor forma disso é fazer uso zero de álcool. Gente, tem manias, né? Tem que aparecem, o tal do vinho. Ah, o vinho limpa as veias do coração. A aspirina faz a mesma coisa. Não é? Não auxilia o AS, né? Também. Não auxilia ali na limpeza do coração, auxilia, mas ninguém quer tomar AS todo dia, ninguém quer tomar aspirina todo dia. O cara quer tomar álcool, quer tomar vinho. O vinho, ele prejudica o organismo fortemente. Então, não adianta ficar tomando vinho, porque você está prejudicando o seu corpo. Né? Ele vai ter lá o flavonoide, que é uma substância constante da uva, que vai auxiliar na limpeza ou na manutenção de veias com menor quantidade de gorduras. Mas se ele está na uva, por que não faz o uso do suco de uva in natura? Por que não faz o consumo diário de uva? Não, uma pessoa quer tomar o vinho. Aí eu lembro de uma colega nossa lá da Cruzada dos Militares Espíritas de Barra Mansa, que a irmã dela assistiu numa rede de televisão, próximo ao Natal, é lógico que eles sempre colocam, um programa numa sexta-feira à noite, que falava dos benefícios do vinho no combate aos problemas cardíacos. E a moça era cardiopata. Aí ela chegou em casa um dia, olhou e tinha uma garrafa de 1 litro de vinho. Ela falou assim, minha irmã, o que é aquilo ali? Ela falou assim, não, porque eu vi no programa ontem que o vinho faz bem ao coração, então eu quero, eu vou passar a fazer o uso diário. Falou, olha, toma cuidado, né? Passado uns 2 meses, ela chegou em casa, olhou, já tinha um garrafão de vinho. Eu falei, ué, mas você estava tomando na garrafa, agora ela falou, porque vai ficar mais barato, eu estou tomando um pouquinho mais. Aí ela convenceu a irmã a parar por ali. Porque ela começou com uma garrafa, que durava 4, 5 dias. Depois aquela garrafa durava 2 dias. Depois ela começou a comprar garrafão de vinho. Ou seja, o vício estava se instalando. Se você deixar seguir adiante, aquilo ali se torna um vício
e vai ser muito mais prejudicial. Desconhecimento da reencarnação também é um dos motivos para que a pessoa faça o uso de vinho, o uso de álcool, de drogas. Ela não sabe o que vai acontecer mais adiante, ela não tem essa ideia de que o que ela faz agora, da lei de ação e reação no próprio corpo, ou no próprio perispírito. Ela não tem ideia do que o que ela consumir agora vai alterar o seu perispírito e na futura reencarnação ela vai reencarnar com dificuldades. Né? Isso é uma realidade. Então vai fazer o uso de droga agora e mais adiante. Como fica o corpo físico? É muito complicado. Dinheiro e comodidades materiais. Então o dinheiro a gente fala que ela não traz felicidade, ela traz comodidade. Mas essas comodidades, às vezes, nessas comodidades existe uma busca incessante pela felicidade que não se tem dentro de nós. E aí o indivíduo vai buscando, ele vai tentando encontrar aquilo que ele não está encontrando no seu dia a dia, porque ele não consegue descobrir ainda o que ele faz, o que ele pode fazer feliz. E aí ele acaba descambando para o uso indiscriminado de drogas, e isso vai gerar, né, um descontrole, um vício, uma dependência muito forte. Nós temos a gente chama de aspectos biosociais do jovem, curiosidade. Então o jovem é curioso. Por isso que nós temos que falar com o jovem. Existia uma teoria antigamente que você não podia falar nada sobre a droga. A droga era assunto proibido dentro de casa. Pelo contrário, o jovem tem que estar ciente daquilo do efeito que é. E pode usar os exemplos negativos. Nós tivemos uns anos atrás aí 2 cantores de um determinado grupo de rock que morreram. Charlie Brown Jr. e o outro camarada lá, que era do grupo Charlie Brown Jr., eram 2 cantores que morreram jovens. Tivemos Cazuza, tivemos diversos outros, para o pessoal da mais antiga, Fred Mercury, né, que foi AIDS, que consociado com o uso exagerado de drogas, acabou gerando uma série de doenças. Quando a AIDS pegou, ele já não teve resistência. Então vamos usar os exemplos que existem de pessoas que estão morrendo, né, pessoas que morrem com consumo de êxtase, em festas raves, assim por diante. O jovem tem tentativa de prazer imediato. Para ele, se não for hoje, amanhã não pode ser mais. E aí nós temos que auxiliar nesse controle. Né? Ele não se importa com risco. A pressão do grupo é muito forte. Então, qual é o grupo de jovens que o meu filho está frequentando? Que tipo de pensamento esse grupo tem? Insegurança quanto à sexualidade. Isso acontece muito no homem, no caso do consumo de álcool. Então, homens tímidos, né? Eles têm uma tendência, quando jovens, têm uma tendência de fazer o uso do álcool para desinibir. Então o álcool, no primeiro momento, ele age no lobo frontal e ele desliga o senso crítico, o nosso juiz. Fazendo esse desligamento, ele simplesmente você perde, fica sem ira nem beira. Então o camarada que não tem coragem de falar com a menina, ele cria uma coragem imensa e parte para cima mesmo. A partir daí ele começa a gravar, o cérebro grava essa sensação. Fala, olha, eu tomei e me senti muito bem, consegui conversar com todo mundo, perdi a minha timidez. Isso aí é um grande risco ao uso indiscriminado mais adiante. Ociosidade, falta de projeto de vida. Então, qual é o projeto de vida que nós estamos orientando os nossos jovens, os nossos filhos a terem? Então eles têm que ter um projeto de vida. O que eu serei? O que eu pretendo ser no futuro? O que eu posso ser no futuro? Anomia, que é a ausência de regras e valores. Uma casa que não tem regra, não tem valor. Então nós estamos presenciando hoje uma tentativa de destruição do poder patriarcal. Patriarcal, eu digo, é de pai e de mãe. Então pai e mãe não podem nada. Existem teorias, né? Uma determinada criatura que é de um determinado viés de pensamento, que diz que o pai e a mãe somente são os procriadores e que a criança pertence ao Estado, e o Estado que educa a criança. Não é por aí, porque quem vai conviver com aquele ser é o pai e a mãe. Então tem que ter regra e valor. Deem uma lida em Dr. Samitiba, não deixem de ler Samitiba, que é uma preciosidade. Então, criança não pode mandar dentro de casa, em hipótese alguma, porque se ele manda agora quando é criança, quando ele for mais adiante, ele vai mandar, vai impor, vai bater e vai fazer o que ele quiser. Então, se ele não tiver a regra agora,
E a base do espírito, gente, a base da reencarnação é para a autoeducação. E os pais, Deus coloca os filhos dentro das casas para que os pais possam educá-los. E de repente as pessoas deixam sem eira nem beira, sem educação moral nenhuma. E a violência infanto-juvenil, né? Quando os pais são extremamente violentos, quando existe o abuso infanto-juvenil, de alguma forma, isso tende, né, a um uso de drogas para aliviar aquele sofrimento, aliviar na busca do alívio daquele sofrimento, na busca do alívio daquela dor. Por outro lado, nós temos uma relação pais e filhos recente, muito permissiva, falência da autoridade familiar, como a gente está falando, pais materiais e não morais, eles dão tudo aquilo que o salário pode pagar, mas não dão amor, carinho, atenção. Dogma da educação não traumatizante, então você não mostra que o mundo, que existe uma maldade no mundo, e aquela criança um dia ela vai sair para o mundo. Não existe criança que não vai sair para o mundo. Ela precisa sair para o mundo, ela precisa ter contato com o mundo exterior. E de repente as pessoas não estão preparando os filhos para isso. E aí, quando enxergam a realidade, entram em choque. Cultura do prazer instantâneo, valores religiosos ausentes e mau exemplo dentro do lar. Então, como que eu posso falar para o meu filho, para a minha filha, que ele não pode fazer uso de álcool se eu ainda faço uso? Se no churrasco eu bebo, aí a criança quer beber, fala, não pode beber, só quando for adulto. Mas qual é essa sensação de adulto para essa criança? Vai ser com 10, 11 anos de idade. Falar, acho que eu já sou adulto, já posso beber alguma coisa. E, às vezes, o pai ou a mãe chega em casa e pega aquela latinha de cerveja, senta naquele sofá, abre aquela latinha e dá aquela respirada, fala, hoje eu preciso de uma para relaxar. A criança está vendo. A criança está ali observando, observa tudo, ela está enxergando aquilo e ela coloca na cabeça, quando eu for adulto, quando eu for adolescente e que eu estiver cansado ou cansada, eu vou chegar em casa ou eu vou passar num bar e vou tomar uma cerveja para poder relaxar. Festa de 1 ano de criança, aquele absurdo. Gente para tudo quanto é lado, doce, bolo, guaraná para as crianças e cerveja para os adultos. E a criança fica louca para beber cerveja. Até porque a cor é muito parecida com a do guaraná. Porque ela observa aquele adulto, aquele grupo de adultos tomando cerveja e ficando alegres, felizes, rindo à toa, e ela deseja aquilo um dia ela vai acabar fazendo aquilo. Então, como que eu quero educar o meu filho a não fazer o uso de álcool se eu tenho álcool dentro de casa? Não é possível, não tem como. Muitas famílias fazem especializações em ato de desamor. Então, às vezes existem as relações matriarcais não são, as relações no casamento não são aquilo que as pessoas esperavam, e muitos pais ou mães elegem um ou outro filho, ou todos os filhos, como o motivo da desgraça da vida dele. E fazem aquela criança, aquele ser de saco de pancadas ou de atos de desamor e abandono. Isso vai gerar aquele conflito naquele ser reencarnado e ele poderá então um dia vir a ser um dependente. Ou, por outro lado, os pais erram ao encher aquela criança de presentes, de mimos, de brindes, e aquela criança acaba se tornando indolente. Eu fiz um curso em São Paulo, no Departamento de Narcóticos, aí tinha um investigador, Márcio Rodrigues, ele fez uma frase muito bacana. Quando os pais dão tudo aos filhos e dizem fazer tudo por eles, na verdade, eles fazem tudo o que a economia pode fazer, não o que podem fazer para a convivência familiar saudável no lar. Então, pai e mãe têm que conversar com os filhos. Então, a gente vem trazendo essa palestra para que se dê atenção às crianças dentro de casa. Então, o tempos hoje de WhatsApp é um problema sério, né? A criança vai conversar com a mãe, ela está lá no WhatsApp com a vizinha, com a mãe, com a sogra, com a família, e não vai dar atenção. Então, criança, atenção em tempo integral. Se a criança fala assim, mãe ou pai, eu quero falar um negócio,
para tudo que está fazendo e ouve o que a criança quer falar, porque talvez seja um momento de desabafo de algo que está acontecendo, algo grave, não apenas o uso de algum ilícito, mas às vezes um abuso de algum adulto que mora perto, o abuso na escola, o abuso no ônibus da escola, na van e assim por diante. Então, quando a criança resolve falar, para e ouve, porque mais adiante talvez ela não tenha mais a coragem de falar. Família, célula máter da sociedade, é a base de tudo. É o primeiro grupo de convívio social em que nós podemos nos expressar. Então, se eu não consigo ter um convívio social muito satisfeito com a minha família, se eu não consigo me interagir com aquele grupo, eu certamente terei dificuldade de interagir com grupos, né, fora dos outros grupos sociais, né, fora da minha família. E nós temos que preservar a família. E a gente fala família independente da formação da sexual dos pais, vamos colocar assim. Né? Mas desde que haja amor entre aqueles seres, amor verdadeiro e equilibrado entre os seres que compõem aquela família, ela se constitui uma família e ela tem que ser preservada, essa base de local de conhecimento, local de aprendizado moral, local de convivência fraterna, local de amor entre as pessoas. Na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de famílias, e eles respondem uma recrudescência e egoísmo, ou seja, cada um por si. Então, se eu sento numa mesa, numa casa, e eu não consigo dividir, a gente sempre dá o exemplo da torta de chocolate. Eu ainda tenho dificuldade de dividir uma torta de chocolate com a minha esposa de maneira igualitária. Você vai cortando ali, sem querer a faca passa de lado assim e corta um pedacinho a mais sem querer, né? Mas a gente vai treinando, até o final da vida talvez a gente consiga vencer o vício do chocolate, né? Mas é uma das metas, a gente deixa para a última semana de vida para poder aproveitar o chocolate mais até lá, né? Grande parte dos infratores tem histórico de falta de afetividade na família, onde não tem vontade de voltar para casa, porque o local não lhes traz prazer nenhum. Então, casa, aquele local quando você vai para ela, você se sente feliz, se sente amado, se sente reconfortado, você senta ali no seu sofá, você vai para o seu quarto, é um ambiente agradável. A casa tem que ter um ambiente leve, uma casa em que você encontra excessos de conversações não sadias, de xingamentos, de programas televisivos não equilibrados, você vai ter uma ambiência fluídica muito difícil. Vai ser um local, sem dúvida alguma, de morada de espíritos menos equilibrados. Será que damos atenção aos nossos filhos? Cada ser humano tem um perfil diferente do outro. Os pais educadores têm que lidar com o perfil de cada um, apesar da educação ser a mesma, o aprendizado é diferente de cada filho. Cecília Meirelles que falava, o vento que sopra é o mesmo, mas a sua resposta é diferente em cada flor, em cada folha. Então a educação, às vezes a pessoa fala, eu tive 4 filhos, eduquei todos da mesma forma, mas um danadinho saiu torto. Porque ele não estava preparado para ouvir daquela forma. Talvez a educação com ele tivesse que ser um pouquinho mais rígida. Os outros 3 já eram espíritos mais evoluídos. Então, quando nós reencarnamos, nós temos, com os nossos irmãos, nós temos evolução espiritual muito diferente. Reencarnamos na mesma carga hereditária, da mesma família, na mesma casa, porém a evolução espiritual é diferente. Então, quando eu vou educar um filho, se eu tenho 2 filhos, eu vou ter que educar da forma como eles precisam aprender. Então, se a gente percebe que um filho tem maior dificuldade em determinadas coisas, você vai ter que aplicar se aplicar um pouquinho mais naquilo ali. Porque não são iguais, as pessoas não são iguais, não existe um ser igual ao outro no mundo. Todos nós temos a nossa independência, o nosso livre-arbítrio de pensamento. Então, eu sempre falo, educar é observar melhor os filhos. É muito comum a pessoa olhar um ser, um filho, a vida inteira, é comum entre pais e mães, olhar a vida inteira da mesma forma. Ele faz
quando a criança começa a crescer, ele faz um bloco ali, ele acha que é aquela criança, aquela criancinha frágil, meiga, e não consegue perceber mudança. Às vezes só vai perceber essa mudança quando vai buscá-lo no distrito policial, após ele ter cometido algum ato ilícito. Aí quando ele chega lá, que ele olha, tem um homem de 1,70 m de altura, uma menina de 1,80 m de altura. Ele fala, caramba, aquele ali é meu filho, a minha filha. Eles cresceram e eu não percebi, mas os vizinhos perceberam. Porque ele vivia chutando lata de lixo, vivia quebrando as coisas, vivia tacando pedra na janela, vivia matando gato, vivia dando veneno para cachorro, vivia brigando na escola, mas os pais não perceberam. Então, precisamos ter uma observação crítica em relação a isso. Nós temos que observar. Afinal de contas, Deus colocou os filhos dentro de nossa casa. E quando a gente desencarnar, quando chegar no plano espiritual, vai ser cobrado. Ó, o que vocês fizeram daquele ser que eu botei dentro do lar de vocês. Então a gente trabalha sempre com fatores de proteção, pais que acompanham a atividade dos filhos, estabelecimento de regras de condutas claras, o que pode, o que não pode, que hora que vai acordar, que hora que vai dormir, que hora que vai chegar em casa, que hora que vai poder sair, qual é a idade para isso, qual é a melhor idade para isso, e não deixar que o filho, né, vá no comportamento de grupo, numa comportamento de manada, né? Tem que trabalhar em cima disso. Porque às vezes ele vê um ato ilícito e vai junto com aquele grupo. Envolvimento afetivo com a vida dos filhos e estabelecimento claro da hierarquia familiar. Então, quem manda na casa são os pais, é o pai e mãe. Não existe ambiente inviolável dentro de casa. É muito comum a gente ver entre os jovens, quando vai para 11, 12 anos, ele pega um cartazinho, prega na porta do quarto, proibido a entrada. Mas proibido por quê? Quem é o dono da casa? Não é o pai e a mãe? Por que ele não pode entrar ali? O que tem dentro daquele quarto ali em que o pai e a mãe não podem observar? Qual o segredo aquela criança, aquele ser está guardando dentro daquele quarto que pai e mãe não podem observar? Tem que olhar. Sinais característicos do uso de drogas. Mudança brusca de comportamento. Então aquele ser ele era comportadinho, educado e de repente começa a ter algumas explosões nervosas. Começa a mudar muito o comportamento. A bipolaridade, então pode ser que está usando. São sinais, não significa que ele está usando. Né? Então tem que ser por isso que a observação crítica, a observação mais aprofundada. Inquietação motora, né, se batendo, paciente. A gente quando faz os cursos de dependência química começa a observar, aprender a observar. Então, quando eu vou mesmo durante a palestra, eu fico olhando como é que a pessoa balança o pé, como é que ela se mexe. E aí a gente vai sabendo, né, que tipo de perfil neuroquímico é aquela pessoa. Se é um perfil mais excitado, se é um perfil mais relaxante, se é um perfil mais de avoado, né, vive no mundo da lua. Né? E tem muita gente que vive no mundo da lua, na casa espírita, tá, gente? Tem que ver algumas ideias, gente, né? Difícil. Depressão sem motivo aparente, queda do aproveitamento escolar, porque o jovem ele se dedica ao estudo, aí quando ele começa a fazer uso de drogas, ele vai demandar mais tempo para o uso da droga e convívio com seu novo grupo de amigos do que para o estudo, então isso gera uma queda. Além de se ele fizer o uso da maconha, ela vai detonar os neurônios do raciocínio lógico e da memória recente. Então, o que ele aprende na escola ele não consegue gravar, ele só vai ter memória para coisas do passado, para coisas do presente ele não vai conseguir ter memória, devido ao uso da maconha. O primeiro sinal da maconha é esse, queda do aproveitamento escolar. Insônia rebelde, troca o dia pela noite, isolamento, né? Vive no seu mundo, não fala com mais ninguém. Eu tenho um amigo que é palestrante hoje, espírita, palestrante de dependência química, coordenador de trabalhos de socorro a dependentes químicos, ele é um ex-dependente químico de cocaína. E na palestra ele mostra pra gente que até os 13 anos de idade ele aparecia nos álbuns de família. Existe um hiato, existe um intervalo dos 13 aos 30, quando ele retornou aos álbuns de família paraplégico. Foi o que a cocaína deu para ele, foi um acidente que ele sofreu devido ao uso da cocaína. Ele caiu na linha do trem e caiu, né, na posição em que o trem não pegou as pernas dele, mas os batentes do trem ia batendo na nuca dele, nas costas dele, e foi lesionando, né, o trem grande foi lesionando e ele acabou perdendo os movimentos das pernas.
E mesmo assim ele continuou fazendo uso de drogas durante alguns anos, tentou suicídio 4 vezes. Na última vez, ele na cadeira de rodas pegou uma corda, amarrou no pescoço, jogou no guarda-roupa e se lançou na escada, uma casa de 2 andares. O guarda-roupa caiu na cabeça dele, aí ele desistiu, falou, acho que não é para eu me matar mesmo. Então ele acabou se desistindo. Uma grande pessoa que hoje trabalha em Volta Redonda. Mudança de hábitos, né? Descuida da higiene pessoal. A gente vai ver o usuário típico da maconha, por exemplo, ele não tem muita higiene, ou da cocaína. A pessoa se larga, ou do álcool, né? A gente vê muitos casos disso. Começa a assumir objetos de pequeno valor dentro de casa, né? Porque ele precisa fazer a compra, a mesada não dá para fazer a compra da droga, então ele começa a roubar uma coisinha aqui, rouba uma coisinha, um aparelho eletrônico, um faqueiro, né? Uma panela, né? E ele pega, faz, então, e começa a vender esses materiais para fazer uso de drogas, porque ele já não tem mais dinheiro. Torna-se indolente, irônico, mentiroso, desafiador, indo para qualquer tipo de autoridade. Porque é a droga que ele faz isso, é a droga que ele vai apresentar isso, né? Que ele vai mudar o comportamento. Ela é uma grande indutora de um comportamento rebelde. Alcoolismo. Então a nossa grande preocupação, porque o álcool, ele existe registro de uso de álcool há mais de 5.000 anos. Há mais de 5.000 anos que nós usamos o álcool e não conseguimos vencer a vontade do álcool, né? Então, muitos de nós está na primeira encarnação que a gente não faz uso de álcool, ou que pelo menos interrompeu durante ela. Eu ainda fiz uso de álcool até os 33 anos de idade e depois não usei mais. Não preciso dele, né? Graças a Deus consegui vencer. Não era um alcoolista, mas fazia uso abusivo. Joana de Anjos, no livro Após a Tempestade, ela fala: o alcoolismo inicia-se pelo aperitivo inocente, aquela caipirinhazinha. Tem uma psicografia nesse livro, Cartas do Mal no Caminho, do rapaz, em que ele ficou viciado a partir dos 7 anos de idade, quando ele ia na festa junina e tomava quentão. O pai dele não via o problema dele usar quentão, só que quentão tem aguardente, que é cachaça, álcool, extremamente forte, extremamente, né, que dá uma dependência muito forte. Então, inicia-se no aperitivo inocente, repete-se pelo hábito social, impõe-se aos poucos como necessidade e converte-se em dominação absoluta pela dependência. Hábito social, sexta-feira, Dia Mundial da Cerveja. Não tinha essa frase na televisão há muitos anos atrás? Quem é que criou isso? O vendedor de cerveja, né? Uma das formas de amenizar o problema do alcoolismo é criar personagens cômicas em relação a isso. Então, quando você vê, a indústria do álcool criou Mussum, personagem dos Trapalhões, década de 70, 80, até início de 90, não, 90 já estava morto, acho que morreu na década de... Não, ele morreu na década de 90. Então ainda tinha Mussum trabalhando. Depois que o Mussum morreu, passou uns tempinho, criaram o João Canabrava. Então, toda a seriedade do alcoolismo passa a virar brincadeira. Então, é muito comum a gente receber vídeos, e eu não repasso. Quando eu recebo, eu assisto, mas não repasso. E eu recomendo que não se repasse, para não tirar a importância do ato, da coisa, da seriedade do problema. Então a pessoa pega, faz um vídeo de um familiar caindo de bêbado, mas ninguém vê o drama que existe por trás daquilo ali. Ninguém vê a dificuldade que aquele ser tem de parar de beber, de controlar o seu consumo. Então o grande problema do álcool é o controle do consumo. Nós temos um sistema interno, um sistema de recompensa, que toda vez que você tem uma ação prazerosa, por exemplo, com uma torta de chocolate lá da Andréia, que é uma maravilha. Então toda vez que você vai na casa da Andréia, você lembra da danada da torta de chocolate. Aí, você, caramba. Então é o sistema de recompensa. E o álcool é a mesma coisa. Quando você toma uma cerveja, ela relaxa. Naquele relaxar, o sistema de recompensa registra. Aí toda vez ele quer relaxar. Toda vez que você está mais tenso, ele fala, toma cerveja, você vai relaxar. E nós temos dificuldade de controlar isso. São raros os seres humanos que conseguem colocar um copo de bebida alcoólica na mesa e passar a noite inteira só com aquele copo. São raríssimos. Eu conheço um que faz isso. Só conheço um cara que faz isso. O restante bebe 3, 4, 5, 6, 12 copos. Tabagismo, cigarro. Inicie-se com a criança imitando os pais ou parentes. Então vai lá e pega aquela resto de guimba de cigarro. A gente joga no chão.
E os pais acham engraçado, mas na verdade pode ter ali um espírito que anteriormente teve o mesmo vício, né? Que é um vício que já existe aí há mais de 500 anos na Terra. E aquilo ali ficará no subconsciente daquela criança e poderá então vir a se tornar um usuário. Perguntado a Chico Xavier quanto tempo dura após o desencarne os efeitos do cigarro no corpo físico, ele fala que é o mesmo tempo que durou o vício durante a encarnação. Então, se você faz uso de cigarro, para agora. Na hora que você desencarnar, se você usou durante 40 anos no plano espiritual, você vai ter problemas no seu corpo espiritual relativos ao cigarro. Quando você reencarnar, vai ter dificuldades imensas, porque é a lei de ação e reação. Aquilo que você faz ao seu corpo em vida vai refletir no seu corpo espiritual, que vai refletir no futuro corpo quando você for reencarnar. Então, existem diversas pessoas que desencarnam com câncer de pulmão sem nunca ter fumado um cigarrinho sequer, sem ter convivido com uma pessoa que fumava. Porque a própria convivência com alguém que fuma pode gerar o câncer, que é o fumante indireto. Então, quando você faz o uso do cigarro, o usuário ele tem aquele filtro que reduz um pouquinho a nicotina. Aquele filtro foi criado na década de 60, quando o cigarro ia ser proibido nos Estados Unidos. A indústria do cigarro reagiu, e quando estava para ser aprovada uma emenda no Congresso proibindo o cigarro, falou, não, mas a gente tem a solução, é um filtro que ele reduz, aí vai reduzindo doença. Reduziu nada, reduziu muito pouco em relação ao que ele faz ainda, mas é uma redução. Porém, o usuário indireto, aquele que, a criança geralmente, que o pai e a mãe fumam do lado, o irmão fuma, vai consumir aquela fumaça sem o filtro. Lógico que vai consumir numa quantidade menor, mas não tem filtro algum, então a química é muito mais potente. Vício e obsessão, né? Então o dependente tem consigo dois tipos de obsessores: o inimigo de outrora, que quer que você caia, e o aproveitador do vício, aquele espírito que está passando na rua, percebe que você está fazendo uso dentro de casa, às vezes, ou na própria rua, de algum tipo de droga, e ele vai querer se alimentar. A partir daí ele fica contigo, porque ele sabe que tem em você um fornecedor constante. O espírito ele não consegue, o espírito desencarnado, ele não consegue fazer o uso direto da droga. Ele precisa que um encarnado faça uso. O processo químico dessa droga no corpo vai gerar um fluido, e ele vai lá e consome esse fluido. Então você bebe uma garrafa de cerveja, ela vai para o estômago, vai gerar uma nuvem de fluidos, ele vai pegar com a mão aquela nuvem e vai comer aquela nuvem de fluidos, e aí ele vai ter a sensação de estar embriagado. O mesmo acontece com a maconha, com a cocaína, com a heroína, com todos os tipos de drogas. Então é uma forma deles. Então a partir do momento que eles acham alguém, eles grudam nele. Já viram que o pessoal que vai para bar e vai assim, eu quero a saideira, aí chama o garçom a saideira. Nunca aquela é a última. Sempre vai ter mais uma depois, sempre vai ter mais uma. Porque são os espíritos que estão ali ao lado. Não, cara, não para agora não, para não. Aí, quando termina aquela ali que seria a saideira, ele falou, mais uma, só mais uma. Que mal faz tomar mais uma? Aí você pede mais uma saideira e assim por diante. Tem no livro Sexo e Destino o caso Cláudio Nogueira, né? Lá o livro do André Luiz através do Chico. Então, Cláudio Nogueira era um cidadão comum. Quando a gente lê o livro, a gente vê que o André não fala que ele era um viciado em álcool. Um cidadão comum, escritor, ele estava em sua casa escrevendo e ele possuía um barzinho na sua casa. Aqueles barzinhos que a pessoa coloca assim, a pessoa casa nova e na relação de imóveis que tem que comprar um barzinho. Aí compra o danado do barzinho, põe na sala, um barzinho de mogno, bonito, põe aquelas taças penduradas assim, maravilhosas, cuida mais da taça do que da própria limpeza da casa. Põe aquelas bebidas ali chiques que gosta de tomar e fica ali. Aí o Cláudio estava em casa e dois espíritos que moravam naquela casa, porque ele fazia o consumo dentro do seu lar de bebidas alcoólicas, um espírito queria tomar caipirinha.
Aí ele chegou no Cláudio e falou assim: Cláudio, quero beber. Cláudio, quero beber, meu amigo. Aí o Cláudio estava escrevendo, do nada ele sentiu vontade de beber uma caipirinha, que era a bebida que o espírito gostava. Aí ele pensou assim: eu podia preparar uma caipirinha. Tô sozinho em casa, tô escrevendo aqui, eu continuo escrevendo, tomando a caipirinha. Aí ele foi preparar a caipirinha. Quando ele pegou ali os apetrechos para preparar uma caipirinha, você pega ali como se fosse um coquetel, aquela coqueteleira, né? Tem que, né, amassar o limão, tem o negócio do sal, todos aqueles gestos ali, o espírito abraçou Cláudio e fazia com ele, para poder lembrar do tempo em que ele era encarnado e fazia aquilo ali. Então o espírito teve aquela sensação de estar preparando uma caipirinha naquele instante. Coisa interessante. Então ele bebeu e, né, terminou, o espírito queria mais, ele fez outra e assim por diante. Então é assim que acontece dentro de casa. E será que a gente quer esses espíritos dentro de casa fazendo isso junto com a gente? Será que nós queremos essa qualidade de espíritos morando dentro da nossa casa? Ou nós queremos bons espíritos que nos induzem ao trabalho? Então, se eu faço uso, se eu tenho a bebida alcoólica dentro de casa, se eu faço uso da bebida alcoólica dentro de casa, eu vou ter aquilo ali. É aquele tipo de espírito que eu vou ter junto comigo naqueles instantes. Tratamento, né? A gente está com quase 50 minutos, eu tinha mais umas 15 folhas para ler, para passar para vocês, mas a gente vai começar a terminar, porque não vai dar tempo de falar tudo. Então o dependente ele precisa de alguém que auxilie, que o leve para o tratamento, que o lembre das sessões. Fala, você tem médico, você tem psicólogo, você tem psiquiatra e assim por diante. Os pais precisam ir ao tratamento, porque são tão doentes como os filhos muitas vezes. Um dia não souberam dizer não ao uso dentro da própria casa. Um dia ligaram para o emprego dizendo que o filho estava passando mal, na verdade ele estava bêbado, né? Então, quando os pais fazem essa proteção, eles se tornam coadjuvantes daquele vício. Então, é preciso que os pais se tratem. Existe uma clínica, Ave Cristo, lá em Birigui, São Paulo, doutor. Ele fez uma palestra aqui, eu esqueci o nome dele agora. Wilson Post. Então, lá é obrigatório. Ou a pessoa só se interna se os pais assinarem um termo que vão comparecer ao tratamento. Então, os pais recebem tratamento uma vez por mês, eles têm que chegar lá cedo, passam o dia inteiro na clínica para depois visitar o filho ou a filha. Está lá. Então, existe o tratamento dos pais, porque senão, quando aquele ser recebe alta, ele vai voltar para casa com os mesmos problemas que ele tinha antes. Então, vai acabar dando problema. Soluções para o não uso de drogas: valorização da vida em família, educação moral do indivíduo, valorização da religiosidade, né? A gente foi lá visitar em Guaratinguetá, a Fazenda Esperança, e aí a matriz, e o rapaz falou, sei lá, o coordenador falou assim: olha, das famílias em que cultivam algum tipo de religiosidade, a recuperação é muito maior. Então, se o indivíduo, dependente de quem chega aqui, mas ele já tinha uma religião anterior, ele tinha uma vivência religiosa, ele frequentava uma religião, então ele tem mais facilidade de se recuperar. Auxílio mútuo entre dependente, químico e sociedade, amar-se a si mesmo. Educação moral do ser, né? Os valores morais são os maiores adversários do materialismo. O materialismo é uma das coisas que nos leva para esses abusos, né, de drogas. Educar e condicionar, está lá uma dos significados, educar e condicionar hábitos mais saudáveis, não apenas transmissão de conhecimento científico. Então, passar atos morais, atos saudáveis, atos morais para as crianças, não deixar de educar o filho, não deixar que a sociedade faça, não deixar que a escola tente fazer, que o professor tem 40, 50, 60 alunos, ele não vai conseguir fazer mesmo, vai ter muita dificuldade, né? Sócrates dizia: educar-se é tirar de dentro de si os dons adormecidos. Então todos nós temos dons adormecidos, todos nós temos bondades adormecidas dentro de nós. E nós temos que tirar isso de dentro do nosso ser. Existe uma
uma historinha chamada Licurgo e Educação. Licurgo é um sábio, um filósofo grego lá, e um dia pediram para que ele definisse o que era educar, e ele pediu alguns meses. Aí ele adquiriu 2 cães mastins, um branco e um preto, e começou a criar aqueles 2 cães. Depois de longos e longos e longos meses, ele chamou a população daquela cidade que ele perguntou e, né, chegou na praça e foi fazer uma apresentação. Pegou um coelho, soltou o coelho e soltou o primeiro cão. O cão correu atrás do coelho e estraçalhou aquele coelho. Foi um susto geral. O cão foi lá e arrebentou o coelho. Sangrou, jogou sangue para tudo quanto é lado. Depois ele pegou o segundo coelho, soltou, o segundo cão soltou, o cão foi lá e começou a brincar com o coelho. Aí o povo assustado. Ué, o que aconteceu? Por que um cão matou um coelho e o outro cão não matou, foi brincar? Ele falou assim, porque o primeiro cão foi educado para matar. O segundo cão foi educado para amar. Então qual é a educação que eu estou dando para o meu filho, para a minha filha? Para amar ou para matar? Qual é a educação que estou dando para aquela criança? Se é para ela respeitar o próximo ou para debochar do próximo, para desrespeitar as leis e os estatutos? Porque tudo isso vai gerar um conflito interior naquele ser e que poderá vir a ser o uso, motivo do uso de drogas para desviar aquela dor. Então, o dependente químico ele tenta preencher um espaço vazio que ele não consegue completar com as coisas do dia a dia. Então, ele vai na busca da droga, vai na busca da felicidade química nos dizeres de Joana de Ângeles. Nada mais é que uma felicidade química. Então, pais e educadores têm que vigiar os filhos educando o tempo integral. Pai e mãe tem que saber onde o filho vai, com quem vai e quem são os pais daquela criatura de onde ele está indo. Vai que o pai é um ser, o pai ou a mãe são seres moralmente questionáveis. Então, o seu filho, a sua filha estará dentro daquela casa durante algumas horas do dia em que a base educacional não é a mesma ou é muito inferior à que vocês, ou muito contrária à que vocês estão dando para ele. O pai tem que controlar a internet, programa televisivo, né? Tem que fazer isso. Né? O ideal seria uma casa só por TV, né? Porque você vai ter mais controle. Né? Aquilo que eu falei, o quarto do adolescente não deve ser ambiente inviolável. Como vencer o vício? Amar-se a ordem, valores espirituais superiores, a gente tem que trabalhar mais os valores espirituais e lembrar que a vida física é patrimônio da divindade, é preciso salvaguardá-la para que nossas pegadas no caminho são pegadas de luz e devemos criar hábitos saudáveis. Pedir sempre o auxílio espiritual, fazer as nossas preces, né? A oração é pelos amigos, né, da prece, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. A resposta nem sempre vem de imediato, nem sempre é aquela que nós queremos. Muitas vezes é a menos esperada por nós. Muitas vezes a resposta é a dor que nos recoloca no caminho que nós tínhamos saído dele há muito tempo. O que a casa espírita pode fazer? Passe para auxílio no dependente químico, passe para fazer a limpeza ali do organismo impregnado da química da droga, água fluidificada, no mesmo sentido. O passe também auxilia os espíritos obsessores que estão com ele a receberem, talvez até mesmo se desligarem dele. Reuniões de desobsessão, a prece, né, prece intercessória, de grupos de prece, também ensinar a pessoa a fazer prece, para que ela possa pedir auxílios no momento de maior de tormenta. E ensinamentos morais podem ser trazidos através das palestras públicas, através da leitura de livros, através de grupos de estudos. Então isso a casa espírita pode fazer, porque muitas casas têm medo de trabalhar com isso, mas elas podem fazer. 10 mandamentos para educar o seu filho. Não dê a ele tudo que for pedido. Aprenda a dizer não. Dê alguma educação espiritual, mesmo que ele não vá aceitar, mas você oferece. Dá. Aponte os erros que comete. Todos nós erramos. E isso faz parte do nosso engrandecimento, saber que erramos.
Não junte tudo que ele deixar espalhado, livros, cadernos, roupas, sapatos, brinquedos. É responsabilidade dele. Se ele jogou no chão, ele tem que pegar. Se ele sujou, por querer, né? Se for um ato intencional, ele tem que limpar. Não brigue e discuta na sua presença com o cônjuge. Não deixe que leia e assista tudo o que quiser. Os pais têm que controlar isso. Não dê todo o dinheiro que pedir. Não satisfaça todos os seus caprichos em relação ao conforto, alimentação e bebida. Não tome sempre seu partido em conflito com outras crianças, professores, vizinhos e polícia, pois ele pode estar errado em alguma oportunidade. Quando se envolver em uma briga mais séria, não justifique suas atitudes. Ele sempre foi impossível a si mesmo. Então são os 10 mandamentos para educar seu filho. Para a gente poder concluir, o principal motivo para o uso de drogas é a falta de ambiente familiar saudável. Então, o principal não significa que seja isso. Tem família, gente, eu conheci uma família 100%, todo mundo muito bom, e o danado do filho saiu usuário de cocaína. Então a culpa não está na família, a culpa estava nele mesmo. O jovem necessita de atenção e vigilância dos pais. O álcool é uma poderosa droga que destrói a sociedade, que o aceita devido a costumes ancestrais e que deveriam ser interrompidos. A imposição de limites inicia-se na primeira infância. Né? A educação começa na barriga, com a mãe lendo para a criança, porque ela está ouvindo. Existe uma pesquisadora italiana que comprovou isso, que a criança passa a ouvir no ventre materno. Tem um centro espírita lá em São Gonçalo, Redenção, se eu não me engano, que é o nome dele, que ele tem... a mãe já grávida frequenta as aulas de evangelho. Assim que a criança nasce, na primeira oportunidade que a mãe leva a criança no centro espírita, na evangelização, essa criança vai para um berçário e lá fica ouvindo o evangelho segundo o espiritismo. Põe o CDzinho ali num rádio, um toca-CD, e a criança fica ouvindo. Então, quando eu fui lá em acho que 2009, 2010, eles estavam com a primeira turma chegando já na evangelização, a primeira turma de 3 ou 4 anos de idade que tinha passado por esse processo de evangelho a partir da primeira semana. E a turminha sabia tudo. Quando a tia falar, não, isso a gente já sabe. Mas como é que sabe se ninguém ensinou? Ensinou sim, lá atrás, quando eles tinham alguns dias de vida. A fronteira entre o bebê social e o alcoolismo é muito tênue, então não tem aquela história de bebê social, eu sou um bebedor social. É muito tênue essa fronteira, muito, muito tênue mesmo, e a pessoa pode tender a pender para o consumismo de álcool mais grave, por uma questão mínima de conturbação dela mesma, psicológica. E os filhos imitam as mínimas atitudes do pai. Então, se eu quero que meu filho não seja dessa forma, eu não posso ser dessa forma, porque eles estão nos observando o tempo todo. E a gente termina então com a frase da Joana de Anjos no livro Após a Tempestade. Se o Dhamma adentrou no teu lar, não fujas dele procurando ignorá-lo. Nem te rebeles assumindo atitude hostil. Conversa, esclarece, orienta e assiste os que se tornaram vítimas, procurando os recursos competentes da medicina, como da doutrina espírita, a fim de conseguires a reeducação e a felicidade daqueles que a lei de vida te confiou para a tua aventura e a deles. Então somos nós os grandes responsáveis por essas pessoas que reencarnam dentro de nossos lares. E vamos oferecer a eles o pão da vida, que é o Evangelho de Jesus, e que hoje nós entendemos através da doutrina espírita. Então assim a gente agradece a todos que estiveram conosco, a todos os espíritos que nos auxiliaram nessa jornada, e desejamos a todos uma noite de paz, de luz e de fraternidade.